Rosa sempre passava despercebida. Era a primeira a chegar e a última a sair, com passos leves, quase sem deixar rastros. Na casa imponente de Augusto, um dos empresários mais respeitados e temidos da cidade, ela era apenas a faxineira. Usava roupas simples, raramente olhava nos olhos de alguém e falava o mínimo necessário. Para todos, Rosa era invisível, até aquele dia. O telefone fixo da sala principal tocou de repente. Nenhum funcionário estava por perto, e Rosa, sem pensar duas vezes, atendeu. Do outro lado, uma voz feminina, apressada, falava em francês. E foi nesse instante que algo extraordinário aconteceu. Rosa respondeu com naturalidade, em um francês perfeito, fluido, sem sotaque. A sala, que até então parecia silenciosa, transformou-se num espaço de espanto. Helena, a governanta, entrou bem no momento em que Rosa ainda dialogava em francês. Seus olhos estreitaram-se, cheios de desconfiança. Poucos segundos depois, Marcos, o motorista, também apareceu no corredor e ficou imóvel, observando. A cada palavra dita por Rosa, o ar parecia ficar mais pesado. Quando desligou o telefone, o silêncio dominou. Helena cruzou os braços, encarando-a como se tivesse descoberto algo proibido. Marcos desviou o olhar, mas não conseguiu esconder o interesse. Até os outros funcionários, atraídos pelo murmúrio da cena, começaram a surgir discretamente nas portas, como se assistissem a algo impossível de acreditar. O mais impressionante, porém, foi quando Augusto, o dono da casa, desceu as escadas devagar, segurando no corrimão, atento ao que ouvirá. Ele não disse nada. Apenas olhou para Rosa, fixamente, como se tentasse decifrar quem realmente era aquela mulher que ele julgava conhecer. O coração de Rosa batia acelerado. Ela baixou a cabeça, tentando retomar sua postura discreta, mas já não havia volta. O segredo, até então guardado a 7 chaves, havia escapado em uma única ligação. E naquele instante, todos tiveram a mesma certeza: a vida na mansão jamais seria a mesma. Em tom de suspense e tensão emocional. Na manhã seguinte, Rosa recebeu um recado inesperado. Deveria comparecer à mansão de Augusto mais cedo do que o habitual. O convite soava como uma convocação, e não como um pedido. O caminho até lá parecia mais longo que nunca, e cada passo ecoava como um presságio de que algo importante estava prestes a acontecer. Ao chegar, encontrou a atmosfera carregada. Helena, a governanta, estava de pé no saguão principal, com postura rígida e olhar afiado. Havia certo prazer em seu tom frio quando anunciou que Augusto a aguardava. Rosa, sem dizer nada, seguiu em frente, mas percebeu como Helena parecia observar cada detalhe de sua expressão, como se buscasse uma fraqueza para explorar. No corredor, cruzou-se com Marcos, o motorista. Ele a cumprimentou com discrição, um gesto cortês, mas seus olhos carregavam algo enigmático, como se escondessem mais do que revelavam. Rosa não sabia ao certo se podia confiar nele. O leve sorriso dele parecia um aviso silencioso: cuidado. Pouco depois, Rosa foi conduzida à sala onde Clara, a filha de Augusto, estava sentada perto da janela. Clara mantinha uma distância emocional evidente. Seu olhar era profundo, mas parecia ferido, como se carregasse lembranças difíceis de apagar. Quando seus olhos se cruzaram com os de Rosa, houve um instante de estranha conexão, embora nenhuma palavra fosse dita. Então surgiu Estela,
a secretária particular do milionário. Ao contrário dos outros, Stella não disfarçou sua antipatia. Olhou para Rosa de cima a baixo, avaliando-a como se fosse uma intrusa. O tom de sua voz foi firme, quase cortante, ao explicar que Augusto queria falar com ela pessoalmente. O ambiente parecia mais um tribunal do que uma mansão. Cada personagem representava uma força diferente. Helena, o controle; Marcos, o mistério; Clara, as feridas ocultas; Stella, a ameaça declarada. E no centro desse palco silencioso, estava Rosa, tentando se manter firme diante da tensão que crescia a cada segundo. Era claro para todos, ela já não era vista apenas como uma faxineira, mas como alguém que carregava segredos capazes de abalar aquele mundo luxuoso. Aqui está o episódio 3 desenvolvido com mais de 300 palavras, mantendo o clima de suspense. Na sala principal da mansão, o ambiente estava carregado. Augusto, sentado em uma poltrona de couro, observava Rosa com atenção rara. Não havia pressa em suas palavras, apenas um silêncio calculado antes de cada pergunta. Onde aprendeu francês? Perguntou, sua voz baixa, mas firme. Rosa respirou fundo. Seus olhos percorreram os detalhes do carpete, como se buscassem coragem em cada linha do desenho. Ela respondeu de forma calma, mas evasiva, disse que aprendeu em lugares por onde passou, sem entrar em detalhes, sem nomes, sem datas. A explicação, ao invés de apaziguar, provocou o contrário. Augusto inclinou-se para a frente, intrigado. Ele conhecia bem as pessoas que trabalhavam para ele e odiava lacunas. Helena, postada discretamente no canto da sala, aproveitou para lançar um olhar de reprovação, como se a omissão de Rosa fosse uma afronta. Stella, de pé perto da porta, anotava mentalmente cada gesto da faxineira, como se acumulasse provas contra ela. Clara, a filha de Augusto, permanecia quieta. Seus olhos, porém, seguiam cada palavra e movimento de Rosa com intensidade. Não era simples curiosidade. Parecia uma tentativa de reconhecimento, como se houvesse algo no jeito de Rosa falar, na sua postura, que despertasse lembranças de tempos passados. Rosa manteve-se firme, mas por dentro sentia o peso de segredos que não podia revelar. Suas respostas curtas alimentavam ainda mais a desconfiança. O silêncio que pairava após cada frase parecia mais ameaçador do que qualquer acusação direta. Augusto não insistiu além do necessário. Apenas disse que gostaria de saber mais no futuro. A frase, aparentemente leve, soou como um aviso. Quando a noite terminou, nada havia sido esclarecido. Mas todos que presenciaram a cena carregaram para seus quartos uma sensação incômoda. Rosa sabia mais do que deixava transparecer. E, por algum motivo, escolhia o silêncio. Naquela mansão, perguntas não respondidas eram sementes de tormenta. Aqui está o episódio 4, com mais de 300 palavras, mantendo o suspense, a tensão psicológica e as relações entre personagens. Desde aquela noite estranha, Rosa já não caminhava pela mansão como antes. A cada passo, sentia olhos a observarem, julgarem, esperarem por um deslize. Helena, a governanta, assumirá a tarefa de testá-la de todas as formas possíveis. Certa manhã, pediu que Rosa organizasse a biblioteca em ordem alfabética, tarefa exaustiva para quem mal conhecia a rotina do cômodo. Quando terminou, Helena entrou e, sem olhar muito, derrubou propositalmente alguns livros ao chão.
Com um sorriso frio, ordenou que refizesse tudo, desta vez também por data de publicação. O gesto não era sobre organização, mas sobre poder. Rosa compreendeu isso em silêncio, engolindo a humilhação. À tarde, Helena levou-a à cozinha, diante dos outros funcionários, e perguntou de repente sobre receitas francesas. Rosa, surpresa, respondeu de modo hesitante, tentando se limitar a informações vagas. Mas Helena insistiu em cada detalhe, como se buscasse uma contradição que revelasse um passado escondido. O clima tornou-se constrangedor, e Rosa sentiu o calor das atenções pesando sobre si. Enquanto isso, Estela agia de forma mais silenciosa. Sem que ninguém soubesse, começou a investigar discretamente a vida da faxineira. Vasculhava registros, conversava com antigos conhecidos da cidade, em busca de qualquer ligação que pudesse explicar como uma mulher simples sabia falar francês com tanta fluência. O olhar calculista de Stella deixava claro que, para ela, Rosa não passava de uma impostora. Em contraste, Marcos parecia disposto a protegê-la. Mais de uma vez surgiu para ajudá-la em pequenas situações, recolheu livros caídos, desviou perguntas indiscretas ou interrompeu momentos de tensão. Mas havia algo enigmático em sua atitude. Seus olhos pareciam carregar um conhecimento oculto, como se já soubesse de parte da verdade que Rosa tentava esconder. Cada gesto dentro da mansão transformava-se em um jogo psicológico sufocante. Rosa se sentia em um tabuleiro onde cada movimento era vigiado, cada palavra avaliada, cada silêncio interpretado. O que antes era apenas um trabalho simples havia se tornado um labirinto de segredos, suspeitas e manipulações, e Rosa estava presa no centro, sem saída aparente. Aqui está o episódio 5, com mais de 300 palavras, carregado de mistério e emoção. A biblioteca da mansão sempre foi um espaço solene, com suas estantes altas e cheiro de madeira antiga. Poucos ousavam mexer naquele lugar, exceto Clara, que costumava buscar refúgio entre os livros, tentando escapar das memórias dolorosas que carregava. Foi durante uma dessas visitas solitárias que ela encontrou algo escondido atrás de volumes empoeirados, uma pequena caixa de madeira, trancada com um fecho enferrujado. Com paciência, Clara conseguiu abrir a caixa. Dentro, repousavam cartas antigas, escritas em francês. O papel já amarelado denunciava décadas de existência. O mais inquietante, porém, era a assinatura, uma mulher cujo nome Clara nunca ouvirá, mas que parecia ter sido muito próxima de seu pai, Augusto. A descoberta não demorou a se espalhar pela casa. Helena, sempre atenta, trouxe as cartas até Augusto, que as recebeu com uma mistura de surpresa e silêncio calculado. Foi nesse momento que Rosa entrou na biblioteca para entregar uma bandeja com chá. Ao ver os papéis sobre a mesa, seu semblante mudou instantaneamente. Um brilho de reconhecimento atravessou seus olhos, e por um segundo sua máscara de discrição caiu. Marcos notou e ficou imóvel, enquanto Stella cruzava os braços, satisfeita por finalmente ter uma pista contra Rosa. Clara, porém, foi a mais rápida a perceber a emoção genuína da faxineira. "Você conhece essas cartas?" perguntou Clara, a voz firme, mas curiosa. Rosa hesitou. Tentou recuar, mas a intensidade da situação a fez estremecer. Seus lábios tremeram levemente antes de balbuciar algumas palavras desconexas em francês. Logo interrompeu a si mesma, voltando ao silêncio, mas já era tarde. O ar da sala ficou denso.
Todos perceberam que Rosa não era uma mera espectadora daquela história. Havia uma ligação profunda entre ela e aquelas cartas, algo que podia mudar a forma como todos viam não apenas Rosa, mas também o passado de Augusto. O suspense se instalou de vez. Quem era, afinal, aquela mulher aparentemente invisível que carregava segredos maiores do que qualquer um imaginava? Aqui está o episódio 6, com mais de 300 palavras, cheio de tensão e reviravolta. A descoberta das cartas agitara os corredores da mansão como um vendaval silencioso. Stella foi a primeira a agir. Com passos firmes e expressão calculada, procurou Augusto em seu escritório. Essa mulher não é quem aparenta ser, disse, categórica. Se permanecer aqui, pode colocar tudo a perder. A presença dela é uma ameaça. Augusto ouviu em silêncio. Seus olhos percorriam os papéis sobre a mesa, mas sua mente estava longe. Havia algo em Rosa que escapava à lógica, algo que o impedia de simplesmente expulsá-la. Não era apenas a fluência em francês ou a reação às cartas, era uma sensação antiga, como se aquela mulher carregasse respostas para perguntas que ele nunca ousou fazer. Enquanto isso, Helena encontrava terreno fértil para intensificar seus ataques. Durante o jantar, interrompeu Rosa diante de todos, questionando-a de forma humilhante sobre pequenos erros domésticos. Forçou-a a explicar detalhes de sua vida, sempre insinuando contradições. O riso contido de Stella, ao lado, apenas reforçava o espetáculo cruel. Clara observava em silêncio, incomodada, enquanto Rosa, cada vez mais encurralada, tentava se manter firme. Foi então que Marcos, o motorista, levantou-se inesperadamente. Seu gesto surpreendeu a todos, já que raramente intervinha em assuntos da família. Com voz grave, declarou: Já chega. Vocês tratam Rosa como se fosse uma intrusa qualquer, mas ela não é. O silêncio tomou conta da sala. Todos se viraram para ele, perplexos. Marcos continuou, revelando com cuidado. Rosa tem ligação com uma família importante, uma família que cruzou o caminho do Sr. Augusto no passado. Não se enganem, ela não está aqui por acaso. O impacto da revelação foi imediato. Clara regalou os olhos, tentando juntar peças invisíveis. Helena franziu o senho, descrente. Stella mordeu os lábios, furiosa por ter perdido o controle da narrativa. Augusto, por sua vez, manteve-se imóvel, mas seu olhar carregava um misto de choque e reconhecimento. Rosa, surpresa com a atitude de Marcos, sentiu o coração acelerar. Seus segredos estavam começando a emergir, e nada seria igual depois daquela noite. Aqui está o episódio 7, com mais de 300 palavras, cheio de tensão emocional e revelações. A mansão parecia suspensa no tempo naquela noite. O jantar havia terminado em silêncio, e cada olhar trocado carregava um peso invisível. Augusto, com passos lentos e firmes, chamou Rosa até a sala de estar. O clima era de julgamento. Clara, Helena, Stella e Marcos permaneceram ali, como testemunhas inevitáveis de um acerto de contas que não podia mais ser adiado. Chega de evasivas, Rosa, disse Augusto, a voz controlada, mas cortante. Quem é você, de verdade? E de onde veio esse francês que fala com tanta naturalidade? Rosa respirou fundo. Suas mãos tremiam levemente, mas ela ergueu os olhos. O silêncio da sala parecia empurrá-la contra a parede. Finalmente,
deixou escapar palavras que vinha sufocando há muito tempo. Eu vivi na França. Trabalhei lá durante alguns anos, cuidando de uma senhora. As palavras ecoaram, e a tensão aumentou. Augusto estreitou o olhar. Havia mais naquela frase do que parecia. Que senhora? Insistiu. Rosa hesitou, como se estivesse prestes a atravessar um abismo. Uma mulher muito próxima ao senhor, anos atrás, disse, com a voz embargada. O impacto foi imediato. Clara, sentada ao fundo, sentiu o coração disparar. Sua mente girava em torno de uma única possibilidade. O rosto dela empalideceu, e as lágrimas começaram a surgir, mesmo antes da confirmação. Está falando da minha mãe? A pergunta saiu em um sussurro doloroso. Rosa não respondeu de imediato, mas seus olhos marejados foram a confissão silenciosa que Clara temia. A lembrança da mãe falecida, sempre envolta em silêncio dentro da família, agora ressurgia com uma nova camada de mistério. Helena se remexeu inquieta, Estela cerrou os punhos, e Marcos observava em silêncio, como se já soubesse daquele elo. Augusto, por sua vez, ficou imóvel. Não era apenas surpresa, havia ali um peso de lembranças enterradas. Rosa tinha acabado de abrir uma porta que ele sempre evitou encarar. E o que atravessava agora aquela sala não era apenas desconfiança, mas a dor de segredos familiares que, finalmente, começavam a se revelar. Aqui está o episódio 8, com mais de 300 palavras, aprofundando a emoção e os conflitos internos. Depois da revelação, a mansão parecia respirar de outro modo. O silêncio que antes pesava como ameaça agora tinha uma tonalidade diferente, mais carregado de emoção do que de hostilidade. Augusto, sentado diante da lareira, observava Rosa de maneira nova. Já não a via apenas como uma funcionária discreta, mas como alguém que carregava uma chave para portas fechadas do seu passado. Ele falava pouco, mas os olhos denunciavam inquietude. Cada gesto de Rosa parecia lhe trazer memórias de outra época, de conversas perdidas, de laços que não teve coragem de preservar. Era como se aquela mulher fosse a ponte para histórias interrompidas. Enquanto isso, Estela não suportava ver seu espaço diminuir. Acostumada a ser a sombra mais próxima de Augusto, sentia que a presença de Rosa a ameaçava diretamente. Em segredo, começou a espalhar pequenas mentiras entre os funcionários, sugerindo que Rosa manipulava a todos com sua falsa humildade. Tentou inclusive insinuar a Augusto que Rosa poderia estar escondendo intenções financeiras. Mas sua estratégia não durou. Marcos, atento como sempre, percebeu a manobra e confrontou Estela com provas, bilhetes que ela havia deixado cair e conversas que não deveria ter ouvido. Diante de Augusto, não conseguiu manter a farsa. O constrangimento foi imediato, seu prestígio começou a ruir. Helena, que até então atacava Rosa com frieza calculada, observava tudo de perto. Aos poucos, sua postura endurecida começou a vacilar. Ela percebia que Rosa não buscava vantagens, mas trazia lembranças vivas de uma mulher que havia marcado profundamente a família, lembranças que, talvez, pudessem curar feridas que o tempo não cicatrizara. Clara, em silêncio, parecia absorver cada gesto de Rosa como se reencontrasse fragmentos da mãe em pequenas atitudes. E Augusto, embora não dissesse em voz alta, começava a aceitar que Rosa não havia entrado em sua vida por acaso. Naquela noite, pela primeira vez,
a presença de Rosa deixou de ser ameaça e se transformou em algo diferente, uma chance de reconciliação com o passado. Aqui está o episódio 9, com mais de 300 palavras, trazendo a tradução das cartas e revelações emocionais. A biblioteca tornou-se palco de uma noite memorável. Sobre a grande mesa de madeira, as cartas em francês estavam dispostas, cuidadosamente alinhadas. Clara havia pedido a Marcos que chamasse um professor de línguas de confiança da família, alguém neutro que pudesse traduzir cada palavra com clareza. O ambiente estava carregado de expectativa. Augusto, sentado em silêncio, Helena ao lado com um semblante rígido, Estela afastada, irritada por ter perdido espaço, e Rosa, de pé, com as mãos entrelaçadas, tentando disfarçar a tensão. O tradutor iniciou a leitura. As primeiras linhas revelavam lembranças ternas escritas pela mãe de Clara, memórias de momentos passados na França, mas não sozinha. A cada carta, ficava mais evidente que Rosa estivera presente ao lado dela, não como mera empregada, mas como cuidadora e confidente em um período delicado da vida. As palavras descreviam caminhadas em jardins franceses, conversas profundas em noites silenciosas e confidências de dores íntimas que nunca haviam sido compartilhadas com a família. A mãe de Clara confiara a Rosa segredos que jamais chegaram aos ouvidos de Augusto ou da própria filha. Quando o tradutor terminou a última carta, a sala mergulhou em silêncio. Clara não conteve as lágrimas. Sentia, de repente, que uma parte da mãe que lhe fora negada estava diante de si, viva na memória de Rosa. Helena, antes desconfiada, baixou os olhos, como se admitisse que havia julgado errado. Augusto permaneceu imóvel por longos segundos, olhando fixamente para Rosa. Era um olhar pesado, mas já não de suspeita, era de reconhecimento. Reconhecimento de que aquela mulher simples havia sido guardiã de um capítulo íntimo de sua vida que ele nunca soubera existir. Eu subestimei você, murmurou, finalmente, a voz rouca. O peso da revelação pairava no ar, mas algo mudará profundamente. Rosa já não era invisível. Ela era agora o elo vivo entre o passado e o presente, a ponte que ligava memórias perdidas ao coração daquela família. Aqui está o episódio 10, com mais de 300 palavras, encerrando a história em tom humano, emocional e de reconciliação. Na manhã seguinte à tradução das cartas, a mansão parecia respirar um ar diferente. O clima pesado de desconfiança dera lugar a uma calma estranha, como se todos estivessem digerindo a verdade revelada. Rosa, ainda tímida, caminhava pelos corredores com a sensação de não pertencer totalmente àquele espaço, mas pela primeira vez sem sentir o peso da hostilidade. Augusto a chamou para o jardim, onde a luz suave do sol caía sobre as flores cuidadosamente cuidadas. Ele parecia cansado, mas em seus olhos havia uma ternura que até então ninguém ali tinha visto. Você não é apenas a faxineira desta casa, disse com sinceridade. Foi parte da vida da mulher que mais marcou minha existência. Isso ninguém pode apagar. Rosa, emocionada, tentou falar, mas as palavras se embaralharam. As lágrimas que insistiam em cair traduziam mais que qualquer resposta. Clara juntou-se a eles pouco depois. Aproximou-se devagar, os olhos ainda marejados, mas com um sorriso tímido. Segurou as mãos de Rosa com firmeza. Durante anos, achei que minha mãe havia partido deixando apenas silêncio. Agora vejo que ela deixou em você a memória viva de quem foi. A jovem encostou o rosto no ombro da faxineira, e ali se estabeleceu um elo de afeto que o tempo não poderia desfazer.
Marcos, observando a distância, parecia aliviado. Sabia mais do que revelara, mas não precisava de créditos. Seu olhar discreto, no entanto, deixava claro que sempre vira em Rosa algo que os outros insistiam em ignorar. Até Helena, antes implacável, aproximou-se com uma rigidez suavizada. Não pediu desculpas em palavras, mas seu gesto de tocar levemente o braço de Rosa foi suficiente para demonstrar aceitação. Estela, derrotada em suas intrigas, afastou-se aos poucos, sem espaço para novas manobras. Naquele dia, Rosa deixou de ser a sombra que limpava silenciosamente os cantos da mansão. Passou a ser reconhecida como parte da família, não por títulos ou riqueza, mas pelo laço humano que carregava. O final não foi marcado por grandiosidade, mas por algo maior, perdão, união e a certeza de que cada pessoa, por mais simples que pareça, guarda histórias capazes de transformar vidas inteiras. Aqui está o que você pediu.